Olá, tudo bem com vocês? Neste nosso primeiro bate-papo semanal de 2025, vamos falar de um tema super interessante: as dificuldades enfrentadas por muitas mulheres que as impedem de romper com o ciclo de violência, situação muito comum em relacionamentos abusivos. Por isso é muito importante você curtir, compartilhar e assistir este vídeo até o final, pois ele pode ser muito útil a todas as pessoas que estejam vivenciando um relacionamento com essas características. Tenha sempre em mente, a informação pode salvar vidas. E outro pedido especial, se você ainda não faz parte do nosso universo, inscreva-se já no nosso canal, mas se inscreva agora, não perca mais tempo, não custa nada. E aproveite para ativar os sininhos das notificações e assim ficar sabendo de todas as novidades do canal. Faça seus comentários, aqui a sua opinião é muito importante para nós, porque aqui também é o seu lugar de fala. A gente aproveita para agradecer também todas as pessoas que estão sempre comentando nos nossos vídeos, muito obrigada, e a gente dá aquele coraçãozinho todo especial. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa boa lá também. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar e o Júnior Silveira pela parceria. Vamos ao vídeo. A violência contra a mulher é um tema que sempre é abordado no canal, sobre vários aspectos. O jurídico, com os esclarecimentos sobre as leis que protegem as mulheres e garantem seus direitos, os estatísticos, dados, informações, e também um muito importante, que é o perigo existente num ciclo de agressão que se repete e, caso não seja quebrado o quanto antes, pode ter um desfecho trágico. Mas, ao final, sempre fica a pergunta que nunca se cala: o que impede essas mulheres de se libertarem deste sofrimento, mesmo diante das muitas soluções apresentadas? Para nos ajudar a entender melhor quais as dificuldades enfrentadas e as motivações implícitas nesse tipo de relacionamento, nós convidamos a parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta do Sistema Grisa, Ana Lúcia Campos, que também é professora, é graduada em comunicação social pela UBM e pós-graduada em parapsicologia clínica social e institucional pelo Instituto Grisa de Parapsicologia Clínica e Potencial Psíquico. Ela também é palestrante e terapeuta social e institucional com atendimentos no formato online e também presencial. Olá, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso canal, obrigada aí por aceitar o nosso convite. Olá, Lígia, olá, Carla. É com muita alegria e gratidão que eu aceitei ao convite da nossa querida Lígia, né, que também é parapsicóloga e está sempre acompanhando o meu trabalho na internet, né, quando eu faço as minhas lives, quando eu participo dos simpósios, das jornadas, e acompanhando também as minhas palestras, né, porque ela faz esse trabalho de divulgação, ela sabe sempre por onde eu ando, apresentando esse trabalho dos conhecimentos da parapsicologia, especialmente do sistema Grisa, né? Como dizia o nosso mestre Grisa, nós estamos aqui para somar, para multiplicar, né? Então, é onde a gente vai estar, assim, dando as nossas contribuições para ajudar as pessoas a passar. A passar em qual escola? Na escola da vida, né? Que parece que é uma escola muito fácil, mas é uma escola que a gente não recebe nenhum tipo de orientação. A gente, para trabalhar com qualquer coisa, nós fazemos curso, formação, né? Nos formamos de todas as formas. E para a escola da vida, a gente não faz nenhum tipo de formação. E a principal delas é dessa questão de conviver, né? De como conviver com as pessoas, né? Para a gente estar realmente passando, nos preparando para a escola da vida. É isso aí. A gente não vem com manual, né? A gente realmente vai ter que aprender mesmo e se preparar para enfrentar. Então, Ana Lúcia, mas antes da gente entrar no tema do nosso bate-papo, que é sobre essa questão dos relacionamentos abusivos, em que as mulheres, né, muitas vezes não conseguem, né, sair desse relacionamento.
Antes desse bate-papo, você poderia fazer uma breve apresentação sobre a parapsicologia científica e independente do sistema Grisa? Você já começou a falar alguma coisinha aí, mas quais são os seus objetivos e dimensões? Embora o canal já tenha entrevistado outras parapsicólogas, é sempre bom explicar para a nossa audiência alguns conceitos que vão ajudar, inclusive, a entender melhor o tema que a gente aborda aqui. Então, Ana, fala para a gente um pouco aí, uma breve explicação sobre o que é a parapsicologia científica. Fala para a gente. Então, no momento inicial, né, a parapsicologia é aquela ciência que estuda os fenômenos paranormais, né? Só que aí, quando descobriu que atrás dos fenômenos paranormais estava um ser humano, né? E esse ser humano estava com a sua mente em desarmonia, sentiu-se a necessidade de quê? De estudar o ser humano. E aí descobriu-se que no ser humano existe uma energia, que nós da parapsicologia chamamos de energia psi. E é essa energia que faz com que os fenômenos paranormais aconteçam. E não são só os fenômenos paranormais, os fenômenos normais também. Então, é uma energia que nós emanamos, e com essa emanação, nós fazemos a nossa vida, nós vamos construindo a nossa história. Então, aí sentiu-se a necessidade de aprofundar o quê? O conhecimento de como que a nossa mente funciona, né? Foi aí que o Dr. Pedro Antônio Grisa, junto com alguns conhecimentos já de Freud, né, da psicanálise, e também alguns conhecimentos vindo da ciência cristã americana, que ele pegou, que ele fez essa compreensão de como que a nossa mente funciona. Então, nós temos a nossa mente racional, que é a nossa mente da razão, que é a mente que nós pensamos, né, que nós raciocinamos, e a nossa mente irracional, que é a nossa mente subconsciente, que é a nossa mente automática, autônoma, que ela vem agindo por programações. Então, quando a gente tem essa dimensão de compreender que nós somos um, mas nós funcionamos como duas pessoas ao mesmo tempo, né? Que ao mesmo tempo que eu sou a Ana Lúcia, eu tenho uma mente programada dentro de mim, que é o meu subconsciente, que faz com que eu tenha algum tipo de reação, né, diante de determinados fatos. Então, quando eu estou falando com você aqui, não está só o meu racional falando com vocês. Quem está falando com vocês é a Ana Lúcia e as suas programações mentais também. Então, é um jogo quando a gente percebe isso. E como que a gente tem que começar a tocar a nossa vida? Porque o nosso racional, ele é 5% só da nossa mente. Quer dizer, 95% da nossa mente está no nosso subconsciente, que é o nosso irracional. Então, essa foi a maior descoberta feita pelo sistema Grisa, não foi só o sistema Grisa, outros estudiosos também, mas que dá o norte para a gente na terapia, que é quando a gente convida a pessoa a estar usando sempre o racional na sua vida. Então, deixando essas programações, né? Está programada em mim, mas nem sempre eu vou permitir que esteja agindo em mim. Quer dizer, as programações estão dentro de todos nós, que nós carregamos, que é 95% da nossa mente, né? Mas nem sempre nós permitimos que essas programações estejam agindo. Isso quando a gente aprende a fazer uso da mente consciente, que é a nossa mente racional. Então, realmente é um aprendizado e, né, que a gente tem que passar para poder superar mesmo todas essas questões, né? Então, voltando então à questão do nosso tema. Por que, Ana, alguns relacionamentos começam muito bem, felizes, e depois de um tempo fica aquela sensação, aquela nítida sensação de que o encanto acabou? O que faltou? Faltou amor, diálogo, o casal parou de olhar na mesma direção. Que fatores podem ter mudado essa relação, né, esse relacionamento, que parecia tão promissora, né, tão promissor?
Fala para a gente um pouco sobre isso, nos orienta então, Ana, o que Então, aconteceu? segundo o sistema Grisa, né, quando nós iniciamos um relacionamento, nós estamos, assim, totalmente envolvidos, né? E esse envolvimento acontece a nível subconsciente, porque o nosso subconsciente, ele é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Vocês podem ver que uma pessoa tem um tipo de emoção, às vezes acontece o mesmo fato com duas, três pessoas, né? E cada uma reage de um jeito. Porque cada uma está envolvida com as programações que tem no seu subconsciente. Então, quando a gente inicia um relacionamento, principalmente quando se está muito apaixonado, a gente está muito a nível subconsciente. Mas isso não é só o relacionamento casal, não. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Por exemplo, trabalho, empresa. Quando você inicia uma empresa, você está muito ali envolvido com aquela paixão ali da empresa, para a empresa dar certo. Então, está muito subconsciente ali, comandando aquele momento. Com o tempo, né, essas programações, elas vão aparecendo ali. E com o tempo, aquela paixão que antes estava ali aflorada, estava impedindo que alguns aspectos do comportamento da pessoa não apareça, né? Por isso que a gente fala que o amor é cego, né? Então, quando a Sim. gente está muito envolvido, a gente não vê aspectos do comportamento da pessoa que passa totalmente despercebido. Então, coisas que, aqueles pequenos sinais que as pessoas em volta, os amigos, os vizinhos, as pessoas que não estão totalmente envolvidas emocionalmente, percebem e às vezes até fala com a pessoa, né? A pessoa envolvida, ela não consegue enxergar, né? Por isso que o Grisa fala ali, que é a sabedoria popular também fala, né? Que o amor é cego, né? Que aquele treme-treme do coração faz a pessoa não perceber. Com o tempo, né? Com a divisão de tarefas, com a convivência, com a rotina, né? Esses sinais, eles vão aparecendo com mais força. E nem sempre nós entramos em relacionamentos e preparados, porque a gente não recebe nenhum tipo de preparação. Aí, o que acontece? Esse sinal, que antes era uma coisinha pequena, se transforma o quê? Num monstro, num fantasma, e aquilo ali vai levando aquela rotina a ficar uma rotina de pequenas desarmonias, que no começo são pequenas, mas que depois vão se desarmonizando, né, de forma bem grande, que às vezes a pessoa custa a perceber e a entender por que de tanta desarmonia no relacionamento. Mas é porque também cada um de nós carrega um tipo de programação segundo o sistema Grisa. Então, nós temos que estar conhecendo as nossas programações, equilibrando as nossas programações, porque tem programações que a gente não consegue tirar de dentro da gente, a gente só consegue equilibrar, para a partir daí a gente se compreender para conseguir compreender os outros. Mas isso é um processo, né? Então, e é um processo de autoconhecimento, né? Porque às vezes o amor não é só cego, né? Ele é surdo, mudo, né? Também, né? Aí, então, Também. é cego, surdo e mudo, né? Porque às vezes não consegue enxergar certas coisas e às vezes precisa mesmo dessa, ter essa programação, essa reprogramação para você compreender e se compreender. O autoconhecimento é importante. Então, eu acho que tem a ver com o que a gente vai perguntar a seguir, que é, então, é possível, então, como é possível, né, identificar no começo de um relacionamento que um quadro de violência pode se instalar, que é o assunto, né, mais importante aqui hoje no nosso bate-papo. Então, como reconhecer esses sinais? É possível identificar previamente que está se instalando uma situação de relacionamento abusivo e violento, né? E, ao mesmo tempo, optar por se afastar, né? Pelo afastamento. E é possível. Então, como você orienta a gente, Ana, nesse sentido, de observar o que a gente tem que observar
nessa relação? Sim, é possível, sim. Mas a pessoa tem que estar, naquele momento inicial do relacionamento, usando esses 5% da mente racional dela. Porque se ela estiver totalmente envolvida com o seu subconsciente, ela não vai perceber aqueles pequenos sinais que você precisa estar atento, né? Isso serve não só para relacionamento conjugal, mas para qualquer tipo de relacionamento, amizade, relacionamento no trabalho, porque são às vezes aquelas pequenas mentiras, aquelas pequenas brincadeiras que o outro faz, às vezes, só um tapinha não dói, né? Aqueles pequenas agressões, que às vezes são pequenas falas sutis, que a outra pessoa às vezes, não, ela só está brincando comigo, né? Então a pessoa tem que estar atenta o tempo todo, que é usando esses 5% da sua mente racional. E você perguntou a questão do afastamento. É possível afastar, sim. No momento que você usar sua mente racional e perceber que o outro está fazendo pequenas mentiras, pequenos jogos, né, daquele relacionamento, porque o outro às vezes está usando a mente racional dele. Você é que às vezes está muito envolvido, né? Que às vezes o outro está, né, na situação e você é bacana, isso aí é interessante destacar. Entendeu? E você, como está muito envolvido ou envolvida, né, com aquela pessoa, não consegue perceber aqueles aspectos. Igual eu falei, isso serve também para amizade. Aquele amigo que só te procura quando precisa de você. Ele não liga, ele não te procura em hora nenhuma, mas quando ele precisa, ele acha você rapidinho. Então, quer dizer, a receita é essa: estar sempre usando a mente racional. A todo momento, prestar atenção naquilo. Porque se a gente for levar só pelas nossas programações, a gente fica muito envolvido com os sentimentos e as emoções e não consegue perceber, né? E aí, essa percepção é muito importante para a gente o quê? Evitar certos problemas. Porque depois que a coisa já está muito envolvida, que o negócio já estendeu de uma forma muito grande, aí já é mais difícil a pessoa conseguir sair da situação. Não impossível, mas aí já requer vários profissionais, né, atuando ali para tirar a pessoa daquela situação problema. Porque já, às vezes já está com uma família constituída, já tem filhos envolvidos, né? Sim. Então, realmente, é importante essa percepção aí, estar atento, até nessas questões das brincadeiras que você falou. Sim. Porque, às vezes, brincadeirinha, que ali, se você for ver aquela sutileza da brincadeira, tem alguma coisa também que já não é legal, que já é um traço um pouco mais abusivo, violento, né? Então, Ana, a violência doméstica, ela, quando chega a esse ponto, né, que a gente não consegue perceber antes, então a violência doméstica, ela infelizmente, ela persiste em ciclos quando ela se instala, que começam de forma branda, né, a situação começa de forma branda e vai se escalonando para atos mais violentos. E, às vezes, interrompidos por períodos de calmaria, que é chamado, numa questão de um relacionamento conjugal, que é a chamada lua de mel, né? Que é interrompido por aquele período de calmaria, mas se repete em outro episódio violento, perpetuando desta forma o sofrimento da vítima. Então, Ana, quais os danos que impactam a saúde mental da mulher que passa por essa situação cíclica, dessa violência, depois dessa calmaria, né? Como que isso impacta na saúde mental da mulher? E quais os motivos que a impedem de romper com esse ciclo de violência? E como que a parapsicologia clínica pode atuar de forma a acolher essa mulher para que ela possa se libertar desse relacionamento. Fala pra gente, Ana. Orienta a gente nesse sentido.
Segundo o sistema Grisa, ele deixa bem claro que o único problema da humanidade é a insegurança. Esse é o único problema que existe na humanidade. E a insegurança, ela vai desencadeando medos, ciúmes, né? Uma pessoa muito insegura, ela é muito ciumenta. Então, a mulher que passa por uma situação como essa, ela vai criar um monte de medos, um monte de inseguranças dentro dela, tá? Tudo na nossa vida, se a gente for observar, acontece em ciclos, né? O nosso dia e noite, né? Agora mesmo estava chovendo, já não está mais, né? Então, nós temos vários ciclos: nascer, crescer, morrer, tudo em ciclos na nossa vida. E o Grisa, ele nos apresenta, para o estudo bem aprofundado da parapsicologia, o chamado processo psíquico. O que é o processo psíquico? É o caminho que a nossa mente percorre para que determinada coisa nos dê um determinado resultado. Então, a mulher envolvida numa situação como essa, claro que ela não vai conseguir fazer essa análise, né? Ela tem um estímulo. Esse estímulo pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, né? Isso tudo leva ela a ter uma imaginação. Essa imaginação leva ao quê? A um sentimento e a uma emoção. Isso não é só mulher, não. Isso pode ser no homem também. Isso acontece no ser humano. Esse sentimento e essa emoção vai levando a um fato. Então, quando aquele fato acontece, vai sendo reforçado. Por isso que é um ciclo. Por isso que é difícil a pessoa romper com o ciclo. Ela só consegue romper com aquele ciclo quando ela toma uma decisão, que ela tem uma convicção, que ela olha para ela mesma e fala: a partir de hoje, eu vou gostar de mim, eu vou cuidar de mim. Porque o que acontece muito, principalmente nos atendimentos? A mulher chega com a intenção de que eu explique para ela como que ela faz para mudar aquele homem, para mudar o companheiro. Não. Ela não vai conseguir mudar o companheiro. A mudança é nela. Então, ela, para romper com esse ciclo, ela tem que estar mudando. E como que acontece essa mudança? Primeiro, se fortalecendo. Se fortalecendo com uma boa terapia. Vendo as programações mentais que ela tem no subconsciente dela, que levou ela a aceitar esse tipo de relacionamento. Depois que ela identifica a programação, que é a causa daquele problema, ela olha para aquela programação e ela fala assim: está em mim, mas não é meu. Então, a partir de hoje, eu não permito que essa programação aconteça mais na minha vida. E aí, ela consegue romper esse ciclo. Mas primeiro ela tem que fazer uma boa terapia, reconhecer os medos e as inseguranças que ela tem lá no profundo da alma dela, que é lá no profundo do subconsciente dela. Aí sim, ela consegue romper com aquele ciclo e partir para outras relações mais saudáveis e melhor. É um trabalho bem de autoconhecimento mesmo e de coragem, né, Ana? Porque eu acho que o suporte dos amigos, da família é muito importante nesse momento, sabe? Com certeza. Levar essa mulher a fazer essa busca, entendeu? Porque às vezes a pessoa vive essas situações de modo muito solitário, às vezes até com vergonha de falar, né? Então, acho que o suporte da família, dos amigos, é muito importante para incentivar essa mulher a fazer essa busca, né? Então, mas aí vamos falar de coisa, então vamos mudar um pouquinho dessa questão, dessa situação de violência e nos orientar aqui para uma coisa positiva. Qual é o segredo? Então, Ana, se é que é um segredo, né? Para se alcançar um relacionamento saudável. É uma realidade possível
o que se deve fazer, qual é o papel dos pais em relação aos filhos na construção desses relacionamentos mais harmoniosos, principalmente no ambiente familiar, seja na sua família de origem, ou na relação amorosa com o seu futuro cônjuge, companheiro, ou atual, né, companheiro ou companheira. Então, como que é isso? Como que a gente constrói essa vivência aí desse relacionamento saudável, Ana? Orienta a gente, fala pra gente. Então, a base de todo relacionamento, né? Aí a gente já pode estender para qualquer tipo de relacionamento, principalmente o conjugal, é respeito. Quer dizer, uma pessoa tem que respeitar a outra o tempo todo, e dentro do respeito está aquelas pequenas brincadeiras, aquelas pequenas falas, né? Aquela pessoa que critica muito, até aquelas pequenas brigas que acontecem, está fugindo do respeito. Então, a pessoa tem que ter essa consciência, né? Que ela tem que ter o respeito para com a outra pessoa. E a segunda coisa que faz uma base de um relacionamento é a admiração. Enquanto você admira aquela outra pessoa, ela vai estar lá, trancadinha dentro do seu subconsciente. Mas quando você começa a ter muitas atitudes que faz com que o outro perca a admiração por você, por exemplo, pequenas brigas, muito ciúminho, faz com que o outro o quê? Perca a admiração. Ele vai te olhar como uma pessoa chata, como uma pessoa insuportável, entendeu? Então, vai perdendo isso. Então, o que eu diria assim? O segredo, para mim, é respeito e admiração. Agora, como que a gente consegue chegar nisso? Primeiro, fazendo uma boa terapia. Aí você fala, porque você é terapeuta, você está dizendo isso. Não, porque realmente cai naquilo que eu falei. A gente não se prepara. A gente não se prepara para ser pai nem mãe. A gente não se prepara para ter um relacionamento conjugal. A gente se prepara para outras coisas, mas para isso não. E perceber uma coisa. A gente precisa ser para ter. E isso é regra para a vida. Isso não é só no relacionamento. Tudo na vida a gente precisa ser. Por exemplo, um pai e uma mãe. Ele não quer que o filho jogue lixo na rua, mas ele joga o lixo na rua. Então, se ele não é, ele não tem. E isso, gente, em pequenas atitudes, tudo na vida. Então, para você ter respeito, você precisa ser uma pessoa de respeito. Não sei se você está percebendo. Sim, o exemplo arrasta, né? E então, tipo, se você não mostra, né, você não se mostra, aliás, se você se mostra de um jeito e fala de outro, é uma contradição aí, né? Então, não é o que você diz, mas é o que você é. Né? Então, é ser para ter. Eu vou pedir só um segundinho a mais, porque essa questão é muito importante. Fique à vontade. É muito importante. Então, o maior investimento que uma mulher ou que um ser humano pode fazer nele, a nossa sociedade nos ensinou que era vestir roupas boas, usar joias, ter um bom carro. Eu não estou dizendo que isso não é importante, não. Tem a sua importância, claro. Mas o maior investimento é você investir no quê? Na sua mentalidade, na sua mente, no seu modo de ser, no seu modo de agir e reagir. Você aprender a ter o quê? O controle das suas emoções, passar a se tornar uma pessoa calma, tranquila, segura, confiante, uma pessoa realmente equilibrada. Aí você consegue ter relacionamentos equilibrados. Percebe que é ser para ter? E essa regra é para tudo na vida. Eu estou focando para o relacionamento porque é o tema aqui. Então, o que eu diria hoje? Eu sei que uma pessoa que está passando por um problema, que a cabeça está fervilhando muito, ela não consegue fazer isso rápido, né? Então, o primeiro momento é iniciar uma terapia. Depois o quê? Acalmar a sua mente. Porque naquele momento de tempestade ali, a mente está fervilhando muito.
Então, ela não tem calma, ela não tem tranquilidade nem para pensar e avaliar aquela situação que ela está vivendo. Com certeza, né? Depois disso tudo, todo aquele tumulto, nosso mundo é muito ruidoso, muito barulhento, né? Você realmente tem que sim, baixar. baixar as ondas cerebrais. Então, aí, a, você fazer uma meditação, uma relaxação. Aqui no consultório a gente faz exercício de imaginação. Fazemos também a hipnose, mas a hipnose é só depois que a pessoa estiver bem harmonizada, entendeu? Que ela vai estar o quê? Se acalmando, para depois ela estar buscando um outro relacionamento. Tem pessoas que nem saiu de um relacionamento já quer entrar em outro. Então, ter esse Vejo muito isso. A eu pessoa estudo. está naquela busca incessante, né? Ela tem que fazer uma busca interna, não é? Não é Porque está isso? tudo dentro dela, só que ela acha que está no outro. Quando Deus me fez, ou o Criador, você pode colocar, Deus me fez com tudo necessário para a minha sobrevivência. Esse negócio que falou que a gente precisa do outro, a gente não precisa, a gente apenas busca o outro, porque é uma outra lei também, que é a lei da sobrevivência da espécie, que está dentro da gente. Então, eu diria hoje, terapia, meditação, estudo, leituras de bons livros, porque tem livros que são verdadeiras riquezas. Você pensa bem, um autor ficou ali 2, 3 anos preparando aquele livro, depois entrega para você prontinho. Você pode absorver todos aqueles conhecimentos e fazer uma investigação, né, um autoconhecimento e buscar sempre o seu crescimento pessoal. Porque essa é a melhor estratégia para você não entrar em nenhum relacionamento abusivo. E a estratégia melhor também para poder sair dele, né? Eu acho que é fazer essa busca interna aí. Sim, com certeza. Ô, Ana, muito agradecida, muito obrigada pela sua participação, por nos ajudar a refletir sobre as causas, os motivos que dificultam a saída da mulher de um relacionamento abusivo. Porque a gente vê isso em estatísticas, né? Então, por isso que a gente traz sempre este tema, a gente sempre traz, porque a gente vê isso em estatísticas. E as suas dicas foram excelentes. Muito obrigada mesmo, querida. Que bom ter podido ajudar, né? O Gris, ele coloca que a insegurança é o maior problema da humanidade. E a insegurança, ela cria fantasmas, que são fantasmas milenares e planetários que nos acompanham. Então, quando a gente vai identificando esses fantasmas dentro da gente e vai vendo que fantasma é coisa que não existe, é coisa que criaram e colocaram dentro da gente e que a gente faz esses fantasmas comandar a nossa vida. E aí a gente se liberta de muito medo bobo, de muita coisa que a gente vai levando na nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo a vocês pela participação do canal. E eu gostaria de fazer um convite aí para todas as pessoas que estão nos assistindo para se inscrever no canal, né? Dar o like lá, dar o joinha, para poder participar sempre com a gente aí no canal Atenção Difusa Mulher. É com você, Carla. Obrigada, Ana. Isso aí, ó, tá vendo o recadinho da Ana aí? A gente só reforça, né? E olha, vai se tornar mais uma sócia nossa aqui, ó. A gente vai chamar mais vezes a Ana para falar com a gente, viu? Então, pessoal, diante da constatação consciente de uma relação abusiva, inicie o seu processo de tomada de decisão. Se necessário, peça ajuda e seja firme na sua decisão. É possível se reconstruir, voltar a se amar, né, Ana? E se respeitar e cuidar de você mesma. De você mesmo. Com certeza. E ser feliz, que é o mais importante. Fica a dica. Até a próxima. Tchau!